Já era. Já era. Acabaram de chegar os livros importados que eu comprei para o nosso projeto. Evidente que não encontrei, né, aqui no Brasil, e eu vou fazer um unboxing deles aqui para você. Não é o mesmo que a Lili me deixou ler, que você viu aqui na frente. Então, pode chegar mais aí, e eu vou abrir, porque são livros, evidente que sobre processo do projeto, sobre metodologia, são livros que eu não li ainda na minha carreira, evidente, né? Senão não teria comprado. Mas são livros que a gente não encontra por aqui. Mas, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um livro sobre excelência em entrega de projetos, né? Um projeto falando de projetos de arquitetura, especificamente. Porque assim, se já é difícil achar conteúdo sobre processo de projeto de interiores, aliás, já é difícil achar de arquitetura, que tem, mas não é um absurdo, de interiores é menos ainda. Então eu estou buscando em outras áreas correlatas aí, que sejam, né, relacionadas a isso. Aqui tem bastante coisa, esse livro vai ser bem legal, porque ele traz uma parte mais prática, né, algumas receitas, né, aí para fazer, metodologia, esse livro vai ser bem interessante. Deixa eu colocando ele aqui no chão, pra gente abrindo, esse aqui também. Essa embalagem já é embalagem gringa, tá vendo? Da Amazon. Deixa eu catar aqui, abrir aqui no cantinho. E aí tudo em inglês, né, tem que... para você saber, eu não tenho fluência em inglês para conversa, porque eu nunca morei fora. Eu leio muito bem, escuto muito bem, mas eu não falo. Então eu tenho que... Isso é uma coisa que para algumas conversas lá fora eu vou ter que dar uma treinada. O Maicon, arquiteto aqui do escritório, ele já deu aula de inglês e tal, acho que eu vou fazer umas aulas de conversação com ele. Esse aqui é um livro falando de... explorando o processo de criação. Esse é um livro também bem legal, estou bem curioso para ele. Tá vendo que são livros grandes, né? Porque tem exemplos gráficos, de fluxogramas, etc. Com certeza vai somar muito aí para nossa jornada. E aí o que eu quero ir fazendo é pegando os autores desses livros, né? As pessoas que já estudaram muito sobre isso. Eu quero tentar contato com todo mundo que eu puder, cara. Se eu conseguir entrevistar essas pessoas, se eu conseguir pelo menos trocar e-mails, já vou estar feliz pra caramba. Esse aqui é um outro livro também. Esse livro, ele fala de métodos de design. Então é como se fosse um compilado de métodos que a gente com certeza vai conseguir extrair dele várias formas diferentes de ver o processo de projeto, porque tem algumas aplicações práticas aqui nele, com estudos de caso e etc e tal. Tem alguns fluxogramas bem interessantes aqui, até relacionado a design de coisas que não tem nada a ver com a gente, por exemplo, de armas, etc. Só que são processos um pouco mais difíceis e complexos e que com certeza vão somar, né, muito para o nosso projeto, porque ele traz aqui óticas diferentes, e é exatamente isso, né, que a gente está buscando. Tem mais um livro que ainda não chegou, que é um livro que ele chega daqui 2 dias, e dependendo de quando sair, né, esse episódio, talvez até inclua, né, se ele chegar a tempo. Rodrigo do Futuro aqui invadindo o vídeo. Chegou o livro que faltava, que para mim é um dos mais importantes, que eu estava mais curioso de ver. Esse aqui é um livro sobre processo de projeto de interiores, e ele é um manualzão completo de como fazer um projeto. Esse aqui é um livro do Reino Unido, e o que eu tinha de curiosidade de ver esse livro? Não só o processo em si, os passos e tal, mas a forma como essa informação ela está estruturada e organizada aqui dentro. Essa aqui é uma das coisas que eu estou mais curioso para ver, porque um passo que eu quero dar é documentar a nossa metodologia dentro de um livro mesmo, para ficar para a posteridade ou servir, né, como apoio, né, para os nossos alunos também.
Então, isso aqui vai me ajudar nisso. Organizar a informação, né, de uma forma, né, mais didática, que não seja só um treinamento online, por exemplo, e também tirar etapas aqui que possam otimizar nosso processo, beleza? Então, chegou tudo, agora já tem todos os livros que eu precisava para esse momento, bastante coisa para absorver e ajudar a gente também a desenhar o nosso roteiro, tá? Então, seguimos aí com o script, né, e o roteiro do vídeo aí. Bora lá. Mas assim, a gente não vai conseguir, nem tenho intenção de falar de todos os livros dentro desse vídeo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu já comecei a ler, já li uma boa parte do livro que a Lili estava que eu estava tentando ler, né, junto com a Lili, e é sobre esse livro que a gente vai falar dentro desse episódio, porque ele vai me ajudar, inclusive, a definir o nosso primeiro destino, tá? Então, vamos lá falar um pouco mais de método de projeto, do porquê, né, o porquê das coisas. Esse livro que eu comecei a escolher, que eu escolhi ele para começar, ele traz alguns fundamentos muito importantes que vão direcionar todo o nosso projeto daqui para frente, beleza? Então, vamos sair do cenário aqui do escritório e bora lá falar do livro. Bora lá. Tá gravando já? Então, beleza, ó. Seguinte, fazer um cafezinho aqui para acompanhar. A gente vai trocar uma ideia agora sobre esse livro aqui, que é Como Arquitetos e Designers Pensam. E esse livro, ele foi uma excelente escolha para começar pelo seguinte motivo. Como eu gosto muito de pensar no porquê das coisas, né? Antes de fazer, esse livro ele é legal porque ele mostra o processo de projeto, só que ele não traz o processo de projeto apenas do ponto de vista da arquitetura, dos interiores. Ele trata o processo de projeto como um veículo, vamos dizer assim, e não necessariamente como o produto final. Então, ele enxerga o processo de uma forma como meio, e isso é muito interessante, tá? E esse livro ele tem algumas sacadas, algumas questões ali que eu gostei demais. Vou botar o café para fazer aqui, eu já vou te explicar. E aí o que é importante? Aqui a nossa ideia aqui do Projeto Invisível é o seguinte: é a gente enxergar o processo de projeto por outras óticas. Algumas pessoas ficaram com dúvida. Pô, Rodrigo, qual que é o objetivo principal do Projeto Invisível? É enxergar o processo de projeto por outras óticas, outras culturas, outros livros, né? Ou isso, resumidamente isso. Por isso que a gente vai viajar, vai conversar com profissionais, vai visitar escritórios. Essa é a pegada. Essa que é a jogada aí do nosso Projeto Invisível. E aí, seguinte, eu separei aqui algumas coisas importantes, deixei anotado aqui para eu não esquecer, para a gente aprofundar nisso. Então, já que o livro ele trata o processo de projeto como meio, né, e não como fim, ele traz algumas coisas interessantes. Talvez você já tenha olhado num dicionário o que quer dizer projeto, né? Projeto é planejamento, é você prever um resultado futuro e conseguir, né, organizar as coisas, vamos dizer assim, para conseguir, né, tirar isso do papel, basicamente, né? Como se fosse um plano mesmo, né? O projeto é um plano. Então, se você não tem planejamento, você já está planejando falhar. Talvez você já tenha ouvido esse ditado por aí. O que acontece é o seguinte: no meu ponto de vista, eu já fui essa pessoa, mas no meu ponto de vista, é inadmissível que alguém que se predispõe a trabalhar com arquitetura e com interiores não tenha um mínimo de planejamento, organização e essa visão de conseguir organizar as coisas da melhor forma possível antes de começar. Porque, infelizmente, isso é uma coisa que o autor traz aqui no livro. Durante o ensino, nas faculdades, majoritariamente os arquitetos, é dado muito foco para o produto final e não para o processo que gerou o produto. E é justamente essa falta de processo que faz com que você não saiba exatamente onde você está errando, onde você precisa melhorar, o que está dando resultado, o que não está dando resultado, e a falta de ter um processo em si já faz com que você, né, como profissional, já saia no negativo, vamos dizer assim, porque você não tem um planejamento, né, para aquilo, você está focando só no produto final. Uma outra prova de que o ensino no Brasil, ele foca muito no produto final e não no processo que gerou o produto.
é o excesso de atenção, vamos dizer assim, para a representação, por exemplo, a renderização. Muitas vezes você tem horas produtivas, muitas horas produtivas na apresentação do projeto e pouco tempo desenvolvendo o projeto em si. E aí você vê o quê? Você vê projetos muito mal feitos, cheio de pontas para serem aparadas, porém com excelente apresentação. O render da NASA num projeto ruim. Meu ponto de vista é melhor que você tenha o contrário. Uma representação mais ou menos, mas representando um projeto que tem um porquê, tem um motivo de ser, né, aquilo que está atendendo, na verdade, todas as necessidades. Né? O autor ele traz uma frase que eu gostei muito. Ó, ele diz assim: projetar é uma forma de pensar e pensar é uma habilidade. Isso eu acredito totalmente, porque eu já tive contato, né, com profissionais que tinham muita dificuldade, por exemplo, de ser criativo, de desenvolver layout, de lidar com cliente, etc. E tudo isso metodologia resolve, porque dá direção. Não acredito que criatividade é dom, não acredito que você tem que, né, ter nascido abençoado aí para conseguir fazer um bom projeto, não acredito nisso. Eu concordo aqui 100%, né, que projetar é uma forma de pensar. E aí olha que interessante, algumas pessoas, claro, têm uma certa predisposição para coisa. Eu já percebi muito a forma como o Davi faz as coisas no dia a dia. O Davi eu tenho certeza, e esse aqui pode ser um trecho de um vídeo para o futuro aí. O Davi ele vai construir alguma coisa. Eu tenho certeza que ele vai construir alguma coisa. O que eu não sei? Pode ser casa, pode ser robô, pode ser coisas que a gente nem sabe que existam ainda, mas a forma como a lógica como ele, né, conecta as coisas, monta e resolve problemas, eu tenho certeza, né, que ele vai projetar alguma coisa. E aí, falando de projeto, ainda, né, para encerrar aqui essa linha de raciocínio, qual que é a intenção? Você não classificar o processo de projeto diretamente com o produto final, para que você consiga ter uma forma mais ampla de soluções para o teu processo de projeto. Isso eu estou com a cabeça bem aberta, que é o seguinte: a minha formação em desenho industrial, depois eu fui para os interiores e depois eu fui para o MBA em gestão. Então veja bem, a forma que eu criei minha metodologia de trabalho não teve nenhum vício, vamos dizer assim, do ensino da arquitetura, porque eu não tive essa bagagem. Isso foi uma coisa positiva, porque algumas coisas que eu faço são diferentes da metodologia normal ensinada, né, ou das etapas gerais, e que eu consegui somar. Então, o café tá pronto. Então, o que a gente tem que fazer aqui para o nosso projeto? A gente tem que entender que outras óticas de projeto vão ser importantes para a gente conseguir criar uma metodologia ainda mais robusta. Então eu não quero me limitar 100% a profissionais de arquitetura e profissionais de interiores. Né? Com essa ótica, eu entendo ainda mais que eu devo buscar, né, outras pessoas que são de outras áreas, né, de outras áreas também. Vai querer um café aí, Diegão? Depois eu já te sirvo aí, senão eu vou queimar os dedos aqui. E aí, ó, seguinte, outra parte importante das anotações aqui, eu sempre uso um mapa mental, estou anotando aqui no nosso Obsidian as coisas importantes, sempre me preparo para não ser pego de calça curta, né? É o seguinte, ó, no livro não existe, isso aqui, de certa forma, me preocupa um pouco, porque eu não encontrei nem nesse livro e nem em nenhum outro livro até então, que é a visão do processo de projeto pela ótica de negócio, como ferramenta de negócio, como ferramenta de treinamento interno para a equipe, como ferramenta de padronização de qualidade. Não tem isso. Não é tratado o processo de projeto com essa pegada. O que a gente encontra mais aqui nas literaturas, né? A gente encontra mais o processo como ferramenta de concepção. E isso não está errado, né? É só uma forma diferente de olhar. Só que vamos combinar o seguinte: a gente não vive de vento, né? A gente precisa ter um negócio que seja lucrativo, que você consiga treinar a equipe, você consiga manter qualidade, ter cliente satisfeito. E se a gente olha para o processo de projeto apenas como ferramenta de concepção, todas essas questões relacionadas à produtividade, etc e tal,
lucratividade, não estão sendo contempladas. Então, esse livro aqui, até então, ele não trata disso. Não li ele inteiro ainda, caso, né, venha, né, a ter alguma ressalva em relação disso, eu comento ali mais pra frente, mas isso é uma coisa que me preocupa, porque a gente sabe que a gente tem poucos professores atuantes. Então, pesquisador atuante, menos ainda, né, professor atuante com o próprio escritório, né, temos ainda pouco. E isso é uma das coisas que eu defendo. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais pessoas, e aí eu faço um convite para você que sente aí um chamado, né, para o ensino e tem o seu escritório, faça isso, por favor. Né, a nossa classe, de uma forma geral, precisa muito disso. Então, é uma ótica que eu vou manter para a nossa linha de pesquisa, de desenvolvimento de método, que é entendendo o processo de projeto como ferramenta de negócio, não apenas, né, de concepção. Aí tem uma questão interessante aqui, que é o seguinte, a gente consegue dividir em duas partes, basicamente. Isso eu vou passar bem rapidinho, depois a gente pode falar, se vocês se interessarem, a gente pode falar disso um pouco mais aprofundado, mas a gente pode dividir o processo de projeto em duas grandes fases, vamos dizer assim. Quando o projetar era da época artesanal, né, vernacular, vamos dizer assim, quando as pessoas, quem desenvolvia o projeto era a mesma pessoa que executava o projeto. Então, um artesão, por exemplo, ele pegava aquele projeto, ele ia desenvolver uma peça, ele fazia um projeto para ele mesmo, e aí aquela peça, né, que ele fez estava ali criada. A gente tem, né, vários exemplos, né, de pessoas e obras, etc., que não existia, né, a profissão de projetista, vamos dizer assim, né? Ou mesmo o artesão que projetava era quem criava. E aí, logo depois que a gente chega ali na época da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, por exemplo, né, onde a gente entende ali a entrada, né, do modernismo, né, onde entra a Bauhaus, por exemplo, né, onde é fundada, né, a Bauhaus ali em 1930, a gente começa a entender que o processo de projeto ele começa a mudar, porque a pessoa que projeta não é mais a pessoa que executa. E essa é a nossa realidade hoje. Então você projeta uma casa, você projeta os interiores, mas não é você que vai tirar ela do papel. E é aí onde o papel do desenho, da representação, ele começa a ser importante. A forma como você comunica o que você quer que seja executado começa a existir. Então, aí, se você perceber, vamos falar de o quê? 100 e tantos anos atrás, novo pra caramba, né? É onde a gente começa a ter, de fato, um papel, né, extremamente importante no processo, como a gente enxerga hoje, né, o processo de projeto. Pra você ter ideia, até como eu falei, o autor aqui, o Brian, ele é professor, né, no Reino Unido. E aqui ele cita um exemplo do plano de trabalho do RIBA, né, que é o Instituto Real de Arquitetos Britânicos. O plano de trabalho do RIBA é uma cartilha, vamos dizer assim, né, uma apostila, que explica o processo de projeto, né, de como os arquitetos devem conduzir esse processo. Né. Eu comprei, que foi o que chegou anteriormente aqui, que eu mostrei para você, o último, né, que chegou, é o manual de interiores, né, um plano de trabalho de interiores, né, que é impresso pelo Instituto Real ali ali britânico. E aí o que ele diz é o seguinte, o que eu quero trazer para a gente discutir aqui é o seguinte, o Brasil não tem isso. Então, você que é arquiteto, me diz aí, o que você viu, né, na tua faculdade que se assemelhe de um plano de trabalho, por exemplo? Para você saber exatamente os teus procedimentos, os processos, a ordem do que fazer, o que não fazer. É raso, né? A maioria aprendeu uma meia dúzia ali de etapas, mas e aí? Como que você conecta, né, uma coisa na outra? E aí isso é interessante que o autor ele faz uma citação que eu achei muito legal, que eu anotei aqui, que ele diz o seguinte, ó, com base nisso, podemos ver, logo depois que ele cita todas as etapas e fases desse plano de trabalho, ele coloca um defeito nisso, que foi que eu gostei muito, que é o seguinte, ó, com base nisso, podemos ver o plano de trabalho como ele realmente é, uma descrição não do processo, mas dos produtos do processo. Ou seja, ele não diz como os arquitetos trabalham, mas o que tem de ser produzido em termos de relatórios, entregáveis, etc., desenhos básicos e desenhos para produção. E isso ele enxerga como algo negativo. E de fato é.
porque eu não li ainda, né, não sei exatamente no detalhe, né, como é ainda, vou ler com certeza, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. No entanto, o processo que eu enxergo hoje, que é o que a gente já tem desenhado, que está sendo otimizado, ele é um processo de fato de trabalho, como o que você tem que fazer e qual é o resultado esperado que você tem daquilo que está sendo feito. E aí é engraçado, porque o autor faz essa crítica, né, ao próprio plano de trabalho, porém, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, que mesmo esse mapeamento tendo sido feito aqui em 1965, foi a primeira vez, né, que esse mapeamento foi feito, ele diz que não acredita em um processo de projeto que seja linear, né, que você vá, né, consiga avançar, né, dentro aí das etapas. Nesse sentido, ele cita outras pessoas aqui que, né, experimentaram sugerir processos dessa forma. Nesse sentido eu discordo, porque sim, um processo ele não é 100% linear. Às vezes a gente vai e aí volta, ele até dá um exemplo aqui de que o interessante é que se você tiver um processo com várias etapas, uma do ladinho da outra, aí você... Até tá aqui, ó, desenhado, separei aqui, quer ver? Diegão, chega aí. O pessoal poder ver um pouco melhor, ó. Por exemplo, pode chegar pertinho, ver se fica legal para ver no dedo aqui, ó. Então, o que ele diz aqui é o seguinte, aqui são etapas do processo, aqui do próprio manual, e aqui é o sugerido aqui por esses dois acadêmicos, né, o Marcos e Maver, né, os dois sobrenomes aqui deles, eles sugerem que você tem uma fase, aí você avança a fase, aí depois você volta dessa fase, né, para avaliar ela se precisar, e aí você vai para a próxima, e você pode voltar para a próxima, etc., e o que o autor diz que isso aqui não funciona é porque ele acredita que de qualquer fase você deveria poder voltar para qualquer outra. Então, isso sim acontece num processo de projeto comum, natural, né, no dia a dia. Só que, veja bem, se você não tiver um processo ideal desenhado, e não quer dizer que você precisa atender 100% dele, mas se você não tiver um processo ideal desenhado, você vai fazer o quê? Vai deixar para que cada pessoa do seu escritório faça o projeto de forma empírica, assim, do jeito que eu acho, baixou o Chico Xavier, eu vou fazer aqui o projeto hoje vai, né? Não dá. A gente tem que ter um processo desenhado para que as pessoas possam seguir, ajudem as pessoas a se manter em movimento, saber para onde elas estão indo. Então, mesmo que o autor não concorde, né, e não defenda que existe um processo linear, eu defendo que ele deva sim ser mapeado de forma linear, passo a passo, de ponta a ponta, como se fosse uma receita de bolo para ser replicada. E eu já consegui validar isso dentro do meu escritório, dentro dos escritórios de milhares de alunos aí pelo mundo, que sim, isso é possível. Então, nesse ponto, né, eu discordo, né, quer dizer, discordo concordando, porque de fato não dá para você prever 100% das coisas. Mas acho importante que você tenha, né, isso desenhado, né, e mapeado, né? Então, o que a gente entende que é um grande trabalho que a gente tem para fazer, e o Projeto Invisível está sendo e será, né, esse trabalho que é conseguir trazer para o Brasil e para as escolas a importância de ter, de fato, uma metodologia desenhada para o trabalho dos arquitetos e dos designers de interiores. E ela não existe. E eu entendo que eu tenho um papel nisso, e esse será, né, um dos trabalhos, né, aqui do nosso Projeto Invisível. Bom, não tem como a intenção não é resumir o livro inteiro, e sim as coisas que são pertinentes ao momento, né, do nosso projeto. Então, falaremos mais sobre ele, sobre os próximos livros, nos próximos capítulos, né? Fique tranquilo. Eu sei que agora você deve estar ansioso igual eu tô, para começar a sair da toca, para conversar com as pessoas, visitar os lugares, etc. E é exatamente isso que a gente vai começar a fazer agora, nesse momento do projeto. Eu já tenho uma noção de para onde eu quero ir, a gente vai falar de roteiro também um pouquinho mais para frente, mas primeiro eu preciso me conectar,
né, com algumas pessoas, fiz uma lista aqui de possíveis pessoas que vão conseguir colaborar para o projeto e me conectar também com outras pessoas, e agora chegou a hora de começar a fazer essas ligações. Quero fazer um pequeno parênteses aqui, dizer que a Dani não está aqui agora, saiu com as crianças, mas a Dani está bem apreensiva aí sobre o projeto, porque quem tem criança sabe que viajar com criança, preparar roupa, comida, rotina, ficar muito tempo fora é desafiador. Então a Dani já foi e voltou dessa decisão várias vezes, mas eu tenho certeza que ela não vai decidir, não vai desistir. Então fiquem tranquilos, o Projeto Invisível não vai acabar. Só que é natural, né? Se a gente está fazendo alguma coisa nova, dá aquele friozinho na barriga, mas tá tudo bem, né? Um começo de jornada que vai se desenhando, né? Aí ao longo do tempo. Tranquilo? Então, não esqueça agora de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, né, que você conhece, que pode se interessar. E eu vou te esperar aí no próximo episódio, onde a gente começa aí fazer as conexões e o networking para o Projeto Invisível viabilizar. Tranquilo? Agora eu vou fazer minha primeira ligação aqui. Eu tenho certeza que esse cara vai ser o cara para a gente dar o primeiro passo aí no Projeto Invisível. Fala, meu amigo, tudo bem? Seguinte, eu te falei que ia te dar um toque sobre o Projeto Invisível e falando de networking, você tinha que ser a primeira pessoa aí desse projeto.